aqui Márcia Maria em mais um programa Simples assim. Com a nossa queridíssima Cris Soller, psicóloga, que vai falar de um assunto aí que infelizmente está nas redes sociais, que o amor bandido. exatamente. As mulheres que se apaixonam por homens, né, que cometeram alguns atos. Então, nós temos, hoje, né, que está rolando aí nas mídias, o rapaz, que até nós temos a foto dele, que ele espancou, né, deu 60 socos na namorada, e ele está recebendo cartas de mulheres apoiando-se, dizendo apaixonadíssimas por ele. Coisa, né? Então, quanto isso, né, não é novidade. Infelizmente, não é Não novidade. é. Tanto é que eu vi, se não me engano, foi anteontem, falando sobre o Chico Estrela, aquele que matou, ele matou, né? Mais de 7 moças, né? E recebeu dezenas e dezenas de cartas, né, na prisão, e inclusive está para ser solto. Sim, por incrível quantos, que né, pareça. não casam dentro da prisão. Exatamente. Vários casos. E como eu disse que não é um caso novo, até tem-se o nome de Síndrome de Bonnie e Clyde, que é um caso muito antigo, não lembro de que década, de 50, 60, alguma coisa assim, de uma mulher que se apaixonou por um bandido na época, né? Que tem esse fascínio por homens perigosos, né? Essas mulheres. Parece que é algo assim, como se fosse, sabe aquela coisa de você se apaixonar por um galã? Então, tem mulheres que têm um fascínio por homens perigosos. E assim, largam tudo e vai para cai no braço dos traficantes. Sim. E depois vive uma vida que você paga o preço, né, Cris? Sim, aí a consequência acaba, né? Exato. E, infelizmente, algumas vêm perceber isso anos depois. E depois não conseguem nem sair, né, Cris? E não saem porque elas se colocam numa submissão que, assim, ele está me tratando assim por culpa minha. Que aí vem a outra questão também. Muitas se envolvem porque aquela síndrome da salvadora que nós comentamos, sim, aquela vontade de querer mudar o outro, de querer fazer com que melhore, sabe? Então, se sentir importante ao ponto de que, olha, por mim ele vai mudar. Exatamente. E se ele não muda, a culpa é minha. Então, ela se coloca como responsável. E se eu apanho, a culpa é minha. Você sabe que a vizinha da minha tia, ela casou, ela apanhou a vida inteira. E depois já, ela com uma determinada idade, que ela veio descobrir que o esposo era esquizofrênico, ele tinha esquizofrenia. Mas, enfim, casou, apanhou a vida inteira e na velhice, depois das filhas grandes, é que ela veio descobrir. Mas o que eu quero dizer, assim, ela diz, contando uma das violências que ela teve, ela comentou que teve um dia que ela colocou a mesa e ele não teve reação nenhuma. Por quê? Ela colocava a mesa de jantar e, geralmente, na hora da janta, era um trauma, porque ele precisava arrancar tudo e saía batendo não só nela, como nas crianças. E teve, às vezes que ele não fazia isso, ela perguntava, nossa, ele não fez nada. E ela ficava numa felicidade, como se aquilo fosse um troféu. Ao invés de ser ao contrário, Sim, né? Então, muito triste isso. Vai cair dentro do que você está falando, sim, né? Isso mesmo, porque ela fica na expectativa. Ela já sabe que ela está entrando num problema. No fundo, ela sabe. Só que ela vai... Sabe aquela coisa de emoção de perigo mesmo? Então, eu sei que isso é perigoso, mas eu acredito que vai dar certo. Passinho de cada vez. Exato. Então, ela vai com a sensação de que eu vou conseguir melhorar essa situação, se valorizando no sentido de que eu sou indispensável para ele, porque ele precisa de mim para melhorar. Sim. E algumas vezes, todo mundo tem todos os sentimentos, todas as emoções. Então, o bandido também ama. Sim. O bandido também tem alegria. Então, mesmo que sejam poucos momentos,
mas aquilo ela coloca como algo que, olha, tá vendo? Ele pode ser assim. E eu posso fazê-lo. Se alimenta do pouquinho, Aham. E é claro, né, Márcia? Muitas começam, É. o próprio bandido se aproveita disso, e claro que ele não vai tratá-la logo de cara menosprezando. Ele trata com atenção, com Sim. acolhimento. Aham. Então, muitas se envolvem, claro, por carência emocional, óbvio. Né? Então, Aham. a carência emocional faz com que eu vá em busca daquele que, olha, ele me deu atenção, olha, sabe aquele, você vê várias horas de problemas, que aquele, Aham. vamos ver, né? A ficha criminal é extensa, mas Extensa. ali tem, olha, ele se apresentou calmo, tranquilo, falou sereno. Pronto, É o aquilo que é grifado, suficiente. sabe? Então É fica. suficiente para eu me enganar. É mais ou Exato, menos é o isso. que eu abraço. Aham. Então, assim, quantas. Pode passar a próxima foto, que é assim, o filme, né, Bonnie e Clyde, que tem o nome, né, a síndrome de Bonnie e Aham. Clyde. Mas olha, a carência emocional. Então, não importa. E você vê, olha a expressão dele. É uma Aham. expressão que está demonstrando amor, está demonstrando carinho. Então, ela cria aquela expectativa de que, não, quando ele sair, ele vai melhorar porque ele encontrou o amor verdadeiro. Então, eu sou o amor verdadeiro, eu posso transformá-lo. Então, ao mesmo tempo que tem essa carência emocional, Aham. é, Você se sente importante? É isso? se Você sente sente importante. e indispensável, né? Indispensável. Indispensável, né? Exatamente. Aí não tem como, né, Cris? Se eu quiser mudar esse cenário, eu tenho que enxergar por fora da caixinha. Para eu enxergar a situação fora da caixinha, eu preciso fazer um tratamento. Não tem como. Ah, não tem Para eu como. poder Precisa, enxergar precisa. Porque, porque senão eu não mas saio, o né? problema é esse, né? Se tá tudo bem, não, eu estou numa missão, eu não vou fazer É, tratamento, eu não vou cuidar de mim. eu não vejo como Não problema, vejo como né? problema. Exatamente. Exato. E aí quem sofre é a família Sim, mesmo, né, e mesmo na Cris? questão, quando é uma carência emocional, a baixa autoestima, é porque vem de um histórico. Então, quando você tem aquele histórico, é como se a minha vida sempre foi assim. Então, o que tem que mudar? Não Aham. enxerga essa mudança, essa Tá, necessidade de mudança. Não eu não consigo consigo. enxergar. Aham. Aham. E outras também, outras situações que acontecem, é por rebeldia. Então, a mulher, ela sempre foi tratada como, você não presta, tudo que você não sabe escolher namorado e tal. Então, esse é o meu padrão. Então, ela Aham. coloca aquele estigma nela e eu vou atrás daquilo que é o meu Ela padrão literalmente põe o capuz que colocaram nela, nela. né? Isso, ela Aham. veste aquele Ela veste capuz e aquele vai. capuz e E, vai. por outro lado, para literalmente magoar os meus pais. Sabe Aham. aquela coisa de rebelde mesmo? Eu vou fazer porque provocar para mostrar que, olha, não é essa vida que vocês estão me proporcionando que eu quero, né? O que Aham. vocês falam. Eu vou pro outro caminho para provocar mesmo. E às vezes até, que é uma coisa que acontece É. muito com adolescentes, é assim. Quando a gente fala, olha, essa pessoa não presta, essa pessoa, Aham. olha, ele não tem um bom caráter e tal. E de repente ela vê uma entrevista ou ela vê, sei lá, tem a oportunidade de encontrar com aquela pessoa num momento em que a emoção que está aflorando é de alegria, de paz, de Aham. amor. E aí ela se apaixona porque ela fala: olha, eles não estão enxergando isso. E olha o que eu Aham. enxerguei, é uma descoberta. Eu descobri isso, né? Aham. E agora tem uma outra questão também que faz com que pode ter essas mulheres que se apaixonam. Pode mudar aqui para nós, Clarinha. Aqui, ó. Essa figura, você vê, é um abraço com uma Sim, divisória, né? sim. Então, ali, Aham. ou seja, não tem tanto envolvimento. Então, é um relacionamento à distância, porque eu tenho medo de me relacionar. Tem uma outra figura também que nós colocamos aqui, ó, né? Então, Tá. assim, é a mulher
que ela tem traumas, ela não sabe, né? Porque os traumas, eles ficam lá escondidos. E ela quer se relacionar, mas ela tem medo. Então, o inconsciente fala assim, olha, com esse você pode porque você não terá. E você não terá um bom relacionamento, ou seja, não vai durar muito tempo. Então, eu acabo querendo esse tipo de relacionamento porque o meu inconsciente sabe que não é um relacionamento duradouro, que não é um bom relacionamento, porque eu já coloco que eu não terei. E eu me sinto confiante naquele relacionamento. Segura nisso. E para todos eu tenho um relacionamento, então assim, tá tudo bem com todo mundo. Sim. E para mim também tá tudo bem, porque é uma fantasia, de uma certa forma. Sim, sempre, né? Tudo é fantasia. E é o que eu falo, na terapia, o que eu busco do paciente? O que é verdade no que ele traz. Então, dentro, assim, para ele, na vida dele, o que é verdadeiro? Esse amor é verdadeiro? Porque o amor é seu. Mas e aí? O quanto... Porque o amor, para ele ser compartilhado, tem que ter ali algo que você sinta que está dando frutos. E que fruto você quer gerar desse amor? É o fruto que realmente está proporcionando? Entendeu? Então, vamos trabalhar a realidade disso. Certo. Pode haver uma mudança em alguém, a pessoa, a gente sabe que pode. Estamos falando de ser humano, sim, pode. Humano. Mas dentro das estatísticas, dentro de uma média, de uma linha do que acontece, não é assim, E né, uma Cris? pessoa 100% saudável, Márcia, não vai se envolver nesse momento que a pessoa acabou de ter um surto, entendeu? Acabou de cometer um delito, que é o caso que nós estamos citando, né? Que acabou de acontecer. Que, por sinal, não chegou ao homicídio, porque houve uma intervenção ali rápida, né? Mas, assim, você está falando do perfil de um homem extremamente agressivo, impulsivo, né? E, de repente, fala, não, eu tô apaixonada por ele. Aquela mulher foi a culpada. Então, assim, você quer livrar o outro, né? E fala, não, se fosse comigo, não ia acontecer, né? Você joga a culpa dele pra E até vou outra. deixar aqui como um tema para um próximo pod que nós podemos fazer. O quanto é patológico ou normal. Então, por exemplo, a pessoa, todo mundo da emoção tem a raiva. Sim, sem Só dúvida. que, o que é importante? Você saber controlar as suas emoções. Você saber ter um equilíbrio. Então, tipo, poxa, você gritar numa discussão, raramente as pessoas conversam serenamente. Numa discussão, sempre há uma discussão, uma alteração de voz, às vezes uma palavra rude, mas o quanto é permissível, o quanto você suporta. Falar assim, qualquer discussão, é o que está acontecendo hoje em dia, né? Há um término de relacionamento, de casamento, muitas vezes. Porque ele falou isso, porque ele gritou comigo. Gente, a gente tem que entender qual que é o limite para cada um. Claro, apanhar, como a gente já falou, nem criança se bate. Então, certo. Porque a partir do momento que vai para uma agressão física, aí o que acontece? O desrespeito acabou. Já acabou. Um relacionamento, eu acho que ele vive sem qualquer coisa, mas sem o respeito não tem como. Por exemplo, a gente fala, né? O que é o limite? Vou dar um exemplo claro. Uma mãe se brigando com o filho. Seu FDP, por exemplo, né? Sim. Ela está se xingando. Ela não está nem tendo consciência disso, aí você, mas ela está se depreciando. Agora, se ela falar isso para o marido, por exemplo, porque é um linguajar que ela utiliza. Nossa, e de repente a discussão é justamente por conta da sogra, acabou o relacionamento. Exato. Então, nós precisamos entender a intenção. E aí, acaba, às vezes, caindo
no deslize dessas mulheres, que elas falam, qual é a intenção desse? Mas, gente, a gente tem que colocar na balança. Eu sempre falo assim, 1 quilo de chumbo pesa mesmo que 1 quilo de pena. Mas e a quantidade a quantidade, disso? exato. Olha a diferença. Então, uma coisa é uma pessoa discutir com a sua namorada. Uma coisa é ela gritar com a namorada. Agora, não vamos nem colocar a quantidade. Um soco numa namorada, isso é tolerável? O pior daí, Cris, que eu vejo é aquilo que você comentou no início. Eu sei que ele é um agressor, mas eu estou apaixonada por ele, porque a culpa não foi dele, a culpa foi dela. É o que eu comentei, né? Que então, aí problema. Você tem que se analisar e falar, opa, calma aí, porque se ele bateu nela, ele vai bater na outra, que vai bater na outra. E se a outra for eu vou estar ali, eu vou ser agredida. O que tem por trás desse desejo de ser agredida? Exato. Tem mulheres que até pensam, eu ia até comentar o oposto disso, eu ia falar assim, porque muitas acham que, jamais ele me bateria, porque eu não sou como ela. Então, ele não teria essa coragem, ou eu jamais provocaria a ponto dele agir assim comigo. Mas, o que você falou é o contrário. Tem mulheres que gostam, sim, de apanhar. Sim, gente, vamos ser realistas, porque tem. Tem mulheres que gostam de apanhar, né? Isso é uma realidade triste. Provoca até apanhar. Sim, eu cheguei a relatar, né, a situação de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, que ela veio em indicação do marido, do segundo marido, uma pessoa maravilhosa, que ele falou, olha, você precisa fazer terapia, porque ela colocava a mão dele no rosto dela para que ele batesse nela. Ela sentia a necessidade, ela apanhou de pai, ela apanhava de irmão e ela apanhou do primeiro marido. Então, para ela, o apanhar era demonstração de amor. De amor, exato. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o que é realidade? Como nós falamos no dia que a gente falou da importância da figura paterna, o que é o amor? O amor é algo bom. Sim. Tapa não condiz com amor. Carinho, sim. A indiferença não condiz, o gritar não condiz, não condiz com equilíbrio, com amor. E aí, é o que eu sempre comento, né, Cris? Quando você vê algo que foge um pouquinho da normalidade, o que seria a normalidade? O respeito entre o casal, né? Mesmo que, eu nasci num lar turbulento, mas com certeza, se eu tenho essas imagens de lar turbulento, que foi o meu, uma hipótese, eu sempre almejei o lar da minha amiguinha que não era turbulento. Então, eu tenho na minha mente que aquele lar que não é turbulento seria o meu desejo. Então, eu tenho um parâmetro já do que é bom e do que não é. Então, a partir do momento que eu entro na questão turbulenta de agressividade, eu tenho que ter a consciência de me perguntar o porquê. E aí, atrás de uma ajuda, né, Cris? Sim, com certeza. Ajuda psicológica para você se conhecer. Exato. Para você saber o que você espera da sua vida, que tipo de relacionamento deseja. Como você falou, né? No amor não condiz, né? A discussão e tal. Mas quem ama, muitas vezes, discute. Sim, sem dúvida. Para entrar nos ajustes, mas sem agressão verbal. E nós precisamos entender o peso dessa situação. Como eu disse do exemplo do xingamento. Qual a intenção? Muitas vezes, um elogio, por trás desse elogio, tem toda uma má intenção, que é muito pior. Então, sempre em busca do que é a verdade. Tem o elogio à base do sarcástico. Exato. Né? Então, tem muitas pessoas que são oprimidas até dessa maneira. E ficam presas porque vão olhar e falam, poxa, mas ele nunca me agrediu. Ele sempre... Mas a maneira como trata. Então, por isso a importância do autoconhecimento, de buscar uma ajuda.
quebrar as barreiras, os traumas que muitas Sim. vezes existe por trás de uma mulher apaixonada. Pessoal, eu sempre falo aqui a importância de você procurar uma ajuda. Primeiro, você saber que você precisa, reconhecer, né, Cris? Isso é o mais Não, importante. eu preciso. Olha, eu diria assim, todo mundo precisa, Márcia. Não é uma questão assim, só porque eu não estou bem emocionalmente. Eu já disse que a psicologia há de chegar no ponto que a odontologia chegou. Antigamente, nós só procurávamos dentista quando sentíamos dor de dente. Infelizmente, a psicologia ainda hoje está nesse passo. Só procuro o psicólogo quando eu não estou bem. Mas há de chegar num ponto como está hoje. Você procura um dentista para ficar com os dentes bonitos, né? Faz uma estética. Pessoas vão procurar a psicologia pela estética emocional. Como é bonito você ver uma pessoa saber o que quer, uma pessoa consciente de si, transbordando o seu eu. Sim. Sabe? Sendo você mesma de forma tranquila. Se você não é simpática, não tem problema, mas você está segura de si. Esse é o meu jeito, mas eu tô bem assim. Estou bem. E eu não me importo com a felicidade do outro, porque eu estou feliz do jeito que eu sou, não né? Não tem aquilo que tem que ser. Não, é o que eu sou, eu me conheço, me aceito. Ponto. Exatamente. É simples. Gente, é simples assim. Quando você reconhece que, eu preciso de ajuda. Bom seria, né, Cris, que todos pudessem. A gente sabe que o tratamento psicológico, infelizmente, não é para todos. Mas tem muitas pessoas que têm condições e não procuram. Então, gente, procure. Lhe fará muito bem. E o preço que você vai pagar não é nada diante da transformação, creia, da transformação de visão que você terá, não é isso, Cris? É um investimento. É um investimento que vale muito a pena. Em você, que aliás, né, Cris, reflete na família inteira, né? Sim, com certeza. Reflete em filhos, uma pessoa reflete doente, marido, pai, mãe, reflete em todos, né? Uma pessoa doente emocionalmente na família adoece a família toda. Adoece a família inteira. E você sabe que é interessante? Muitas vezes, fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas né, é pertinente ao que nós estamos falando, normalmente quem procura ajuda nunca é o que mais está em abalo emocional. É sempre aquele que sofre por aquele que proporciona o abalo. Já tinha comentado e é verdade. Sente, né? Aí, poxa, esse não está bem e eu começo a sentir que está me machucando. Então, é quem procura. E aí, esse que muitas vezes está ali, no caso, né? O pior ali, para a gente não fugir tanto do assunto, é o bandido, né? A pessoa, o agressor, Sim. Ele realmente precisa muito. Mas a pessoa que se apaixona também. Sim, gente. E normalmente, o filho dessa mulher, a irmã, a mãe é que vai procurar terapia porque vê aquele problema instalado ali e se sente muito abalada por aquela condição e fala. Então, é o que está mais em equilíbrio. Então, hoje em dia, as pessoas que buscam a terapia são pessoas muito mais conscientes, ainda não estão no nível, né, que a gente fala, olha, essa realmente está doente, porque... não está doente porque ela foi procurar ajuda. Você vê que ela gosta não, eu de digo, si, né? Eu digo no nível, né, de doença grave, vamos colocar assim, num nível mais assim, eu acho elevado. que eu sempre digo assim, Cris, que nós olharmos para dentro de nós mesmos, você tem que ter coragem. Só que assim, gente, eu falo para vocês, tenham essa coragem, porque a máscara é nossa. Você tira a máscara para o espelho, você não está tirando para ninguém. Sim. Você está sendo sincero com você. E como isso faz bem? Faz tirar muito peso, bem. Sabe aquela coisa tipo, olha, eu já estou tão acostumada a ficar carregando esse peso que já ando normal assim. A hora que você tira
parece que, eu não vou, como que eu vou ficar? Mas é um alívio. Exato. Você se transforma. Porque você passa a ser sincera com você, você passa a enxergar suas mazelas, e aí você tá tranquilo. Quando você vai no psicólogo, você sabe o que falar, o que pôr para fora. É óbvio, se você não fizer isso, o psicólogo vai te dar ajuda, vai te ajudar, vai te dar ferramentas para que você ponha esse eu teu para fora. E como é importante. Gente, e de complicado não tem nada. É simples assim. Simples. Cris, obrigada. Eu que agradeço. Até breve. Até breve.